seja bem-vindo a mais um Dromos Talk, o nosso programa onde você, além de conhecer a nossa comunidade, aprende muito. E quem é que vai estar conosco hoje, Rafael? Olha, hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo do nosso coração, advogado empresarial, Franco Júnior, doutor Franco Júnior. É uma alegria enorme ter você aqui hoje conosco. Obrigado, professor Amabile. Obrigado, doutor Franco. Rafael, dona Amabile, a honra é minha estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite e espero que seja muito proveitoso esse talk show. Obrigado. Eu agradeço também a sua disponibilidade de estar com a gente. Os nossos alunos têm muita vontade de fazer direito, né? E eu queria então começar por aí. Como é que você escolheu a sua profissão? Você acertou na profissão? Ela tem sido uma realização sua? Ela tem te permitido chegar nos seus sonhos? O que você falaria para o nosso estudante que está aí no ensino médio ou no Fundamental 2, pensando numa carreira? Eu acho a advocacia ela é bem interessante. Assim, muitos falam que pode ser por vocação, pode ser uma escolha. Até tem um amigo meu que eu acho muito, muito legal, que no dia do advogado ele sempre manda mensagem, ele fala: olha, tenho muitos amigos meus que são advogados, mas você é um dos poucos que eu olho e não vejo fazendo outra coisa, então eu faço questão de te parabenizar no dia da profissão. Legal. Mas na verdade, quando me despertou mesmo no início, foi uma questão familiar mesmo, né? Meu pai é advogado. Então, tinha 8 anos de idade, eu já frequentava o escritório com ele, etc. E cresci com aquela referência, né, digamos assim. E com o passar do tempo, de fato, foi se materializando e eu nunca cogitei mesmo, talvez, traçar uma outra carreira ou estudar uma outra profissão. E acabou acontecendo que, de fato, eu me tornei advogado. E é uma profissão que eu acho muito instigante, muito interessante, justamente porque, ao menos no que se refere à advocacia privada, que hoje nós temos a advocacia pública também, né, que são dos concursados, etc. Mas a advocacia privada, ela te dá uma infinidade, digamos assim, oportunidades ilimitadas, né? O que vai dizer até onde você vai chegar ou alcançar, de fato, é o nível de entrega, de trabalho, de estudo, e que é construído durante o tempo, mas com certeza é uma profissão que permite com que a pessoa consiga alcançar todos os seus objetivos. Comecei no interior do Rio Grande do Sul, com um escritório pequeno, né? Depois fui para Porto Alegre, depois cheguei a Brasília. Então, obviamente que os sonhos foram acontecendo de uma forma, no meu caso, digamos até talvez surpreendente, porque é pouco comum na nossa profissão alguém sair de um lugar tão pequeno e ir por ele mesmo, né? Eu fui colocando meu próprio escritório em Porto Alegre, meu próprio escritório em Brasília. Isso não é tão comum e, graças a Deus, eu consegui me estabelecer em todos os locais. É uma história muito bonita a que você tem, e eu sei que acima de qualquer coisa, o Dromos Talk a gente fala sobre educação e valoriza a educação. Então, conhecendo o currículo, conhecendo já o que eu sei, né, uma parte importante da tua trajetória, de saber que você conquistou muita coisa e você já me falou isso, que foi por meio da educação, né? E uma curiosidade que eu tenho, assim, uma coisa para te perguntar, deixei para te perguntar aqui no programa, como que você veio para Brasília, por que Brasília especificamente, imagino que tem a ver com direito, por que você veio para cá? Quando eu entrei na faculdade, né, e até antes, eu sempre pensei em ir para um centro maior, né? Só que na época não tinha condição, né? Eu não tinha condição financeira, minha família não tinha, então eu fui, digamos, obrigado a estudar no interior mesmo onde eu estava e obrigado a iniciar minha carreira por lá. Mas eu sempre nutria aquele objetivo, né, que era de ir para um centro maior. Só que eu teria que, por mim mesmo, criar a oportunidade e criar o caminho. Então, abri o escritório em Seberi já pensando na capital, que era Porto Alegre, né, que era onde eu nasci, onde eu conhecia. E, graças a Deus, com 2 anos de advocacia em Seberi, eu consegui estabelecer meu escritório em Porto Alegre.
Então já foi um salto muito grande, né? Porque a cidade onde eu iniciei, ela tem 11 mil habitantes, então é uma cidade muito pequena, né? Parabéns. E aí eu consegui galgar, então, para Porto Alegre, me estabeleci, fiquei 2 anos lá. E durante esse período, eu fui advogado de Câmara de Vereador e de um consórcio de município. E em razão disso eu vinha a Brasília, né? Muitas vezes acompanhando políticos da cidade, da região, etc. E quando eu vim a Brasília, eu fiquei admirado com a cidade, vi muitas oportunidades, né? Aqui tem todo o centro político, também tem um setor empresarial que é forte, né? E tudo isso me chamou muita atenção na época. E comecei a conhecer algumas pessoas do Rio Grande do Sul mesmo, gaúchas, que estavam aqui, etc. Aquilo foi alimentando, então, um objetivo que eu tinha de vir para Brasília. E acabou que aconteceu numa situação, digamos assim, não peculiar no que eu imaginava que seria, que talvez seria alguém desses amigos que eu conhecia, ou alguém que já estivesse instalado aqui. Lá no Sul é muito comum ter algum deputado que vem, né, e coloca alguém como assessor, etc. Mas eu advogava para uma empresa no Rio Grande do Sul que ela faz máquinas perfuratrizes, que fazem poço artesiano para edificações. E o empresário de Brasília, ele comprava essas máquinas lá desse empresário. E a coincidência de um dia eu estar na empresa, esse empresário estava lá, eu fui fazer o contrato de compra e venda deles, e eu fiquei muito amigo desse empresário. E ele falou, olha, o dia que você for, perguntou como é que eu trabalhava, foi conhecer meu escritório. O dia que você for a Brasília, eu quero te apresentar umas pessoas que trabalham com direito tributário, que na época eu estava iniciando também no direito tributário. E quem sabe você realiza esse objetivo seu, né? Então eu já tinha escritório em Seberi, tinha escritório em Porto Alegre, tinha escritório nos 2 lugares. E eu, com um espírito desbravador, eu falei, mas no escritório não tem problema, né? E com certeza lá é muito bom. Mas digamos que eu não coloquei aquela fé naquela conversa com esse meu amigo na época. Passaram-se mais ou menos 1 ano, eu até não tive contato com ele depois disso. Eu vim a Brasília fazer uma audiência para um cliente. E aí liguei para ele, falei, vamos tomar um café, estou em Brasília, era uma quinta-feira, eu falei, eu já pego o avião na sexta. Ele falou, não, vem aqui conhecer minha família, meus filhos, minha esposa, vai embora na segunda e eu vou te apresentar eram os consultores empresariais, que eles trabalham com direito tributário também. E aí me apresentou essas pessoas e, coincidentemente, eles trabalhavam com um escritório e queriam trocar esse escritório. E falaram, olha, se você quiser vir aqui para Brasília, a gente traz você para conosco, né? Na nossa consultoria a gente te insere. Uhum. E aí foi um fiapo de oportunidade que eu falei, cara, é aqui que eu posso talvez realizar meu objetivo. Quem sabe faz a hora, né, doutor Branco? E aí eu arrisquei bastante, né? No início até Claro. as pessoas todas ficaram, nossa, mas tu vai sair daqui, tu tá estabilizado, que é loucura, etc, né? Mas eu tinha tanta certeza do que eu queria que não mudou nada. Então, isso foi em setembro, eu voltei para o Rio Grande do Sul. No interior, apesar do meu escritório estar muito bem e eu estar muito bem estabilizado, eu não queria ficar lá. Eu tinha, inclusive, um receio de ter que passar a vida no interior, numa cidade menor. Aí aqui eu vou fechar mesmo. Aí eu vendi a estrutura, os processos, tudo. Em Porto Alegre, eu mantive ainda durante 1 ano, e aqui acabou deslanchando. Aí depois de 1 ano eu falei, é aqui o meu lugar, e já não valia mais a pena aquela transição, aquela ponte aérea. O primeiro ano eu cheguei umas 12, 13 vezes a Porto Alegre, e aí acabei ficando em Brasília de forma definitiva. Brasília é muito bom, né? Que legal. Agora, doutor Franco, é uma profissão que tem que estudar muito, né? Muito, né? O tempo todo. O tempo todo. A advocacia, ela é uma profissão intelectual, como várias outras. E o que eu vejo que a única forma de você evoluir, prestar um bom serviço, aumentar o nível de entrega e ser um profissional melhor, ele é através do estudo, né? Eu tenho que adquirir mais conhecimento, eu tenho que me atualizar. E é muito importante, assim, com o passar do tempo, a gente vai observando também comportamentos de outros colegas, obviamente, para pegar exemplos, e a gente vê também o quanto o profissional que para de estudar, ele acaba regredindo muito na carreira, né? Então, é algo que eu acho que tem que ser, de fato, até o último dia tem que estar lá abrindo livro, estudando, buscando conhecimento, se atualizando. Eu acho que todas as profissões, né, Rafael? Hoje em dia legal. tem que
estudar muito, né? E nunca parar de estudar, né? E eu sei também, doutor Franco, no seu trabalho, como agora, falando especificamente como advogado na área empresarial, né? Dentre as outras áreas que você advoga brilhantemente, a área empresarial, eu sei que foi uma área agora, né? As empresas passaram por muitos desafios durante a pandemia. E eu tomo a liberdade aqui de pelo menos comentar. Eu sei que quem vai poder depois te encontrar, te seguir ali nas redes sociais, também vai encontrar esses conteúdos, que você conseguiu algumas importantes decisões, né, relacionadas à sobrevivência das empresas, relacionado a preservar, em última instância, empregos, as atividades econômicas. Faz para a gente uma leitura do que você viu, o que as empresas passaram, as empresas que estão conseguindo vencer. Quais são as estratégias, as mais importantes, pelo menos, que elas adotaram, que você viu, né? Eu sei que você tem esse olhar aí e atende grupos econômicos muito importantes. Qual foi a sua leitura aí das empresas nessa pandemia e a importância da estratégia jurídica, do planejamento, que eu sei que você sempre cita também? Eu nunca esqueço, né? Dia 15 de março, salvo engano, foi quando o governador editou o decreto determinando o fechamento do comércio, né? Então, ano passado, né? Exato, 2020, né? Aquilo foi um baque para todo mundo. É verdade. E nós nos preocupamos muito no escritório porque a nossa advocacia hoje ela é praticamente 100% empresarial, né? A gente atende empresa, atende também, obviamente, geralmente os sócios e as pessoas envolvidas com a empresa, mas nossa advocacia ela é estritamente empresarial. Então, e por ser advogado das empresas, a gente, obviamente, tem conhecimento, né, de como a empresa opera, custo, etc., e não só as que a gente advoga, mas a gente sabe que no nível geral de Brasil, né, as empresas trabalham a toque de caixa, né, com um caixa pequeno, etc., realmente uma linha de sobrevivência. E quando houve o fechamento do comércio, aquele receio muito grande de, olha, depender do tempo, acho que ninguém consegue abrir de novo, né? Então esse era um receio que todo mundo tinha, né? E aí, enfim, foram entrando os dias e aí, no nosso caso, a gente passou a trabalhar muito mais, né? Porque aí começou aquela enxurrada de questionamentos. Como é que eu me comporto agora? Como é que eu corto o custo? O que eu faço com meus empregados? O que eu faço com o meu aluguel corporativo? Enfim, e aí a gente, né, tivemos essa grata e difícil missão, que foi talvez num momento da maior crise talvez que a gente tenha vivido, e é algo que nós nunca vivemos, verdade. Né? De achar soluções, né? E ver como é que seria esse comportamento. Então, ninguém tinha referência do que aconteceu, do que não aconteceu, para saber como é que isso evoluiria dali. É novo, né? Não tinha parâmetros, né, para comparar. E aí o desafio ele acaba ficando maior, né? Então, logo de início, uma das primeiras situações que todo mundo assim, sentiu muito seria aluguel corporativo, né? Aluguel empresarial. Principalmente quando a gente pega empresas que tem uma estrutura muito grande, né? Então, às vezes, o aluguel ele é muito representativo no custo da empresa, né? E aí, de fato, nós criamos uma tese. Até quando nós estávamos elaborando, conversando com o pessoal do escritório, eu falei, olha, a gente não pode ir pela legislação do inquilinato, porque aqui a gente não vai ter como, a gente vai ter que inovar, vamos criar uma tese aqui, buscar algo que nunca foi discutido, e a gente acabou conseguindo, de fato, a primeira decisão no Brasil que suspendeu o aluguel comercial. Parabéns, doutor Franco. Né? E pra gente foi um marco, né? Isso foi muito legal, foi muito importante, e até hoje isso é lembrado, né? Eu creio que vai ficar lembrado por muito tempo. Acho que eu vou poder contar para muita gente, né? Isso, e na época foi legal. Aí, obviamente, como foi uma notícia impactou no Brasil, na verdade, porque aí começaram a ter decisões no Brasil inteiro, né? Não só aqui. Aí várias emissoras, televisão, noticiário, aquela coisa toda, jornal. O gabinete do deputado Luiz Miranda entrou em contato com a gente, pediu para a gente auxiliar eles a escreverem um projeto nesse sentido. Eu lembro que na época também a gente deu uma entrevista em conjunto lá para uma revista de Minas Gerais, junto com o deputado. Então foi algo
muito bacana que aconteceu naquele momento, né? E aí foram vindo outras preocupações de tributos também, aí a gente conseguiu a primeira aqui no DF que suspendeu o ICMS, então a nível local também foi algo muito importante. Depois acabou, o GDF recorreu, né? E teve lá suas consequências jurídicas, mas no primeiro momento também teve esse grande impacto por ter sido a primeira, também ganhou uma repercussão boa de mídia. Depois foi uma das primeiras também de suspensão de tributos federais. E aí depois a gente foi fazendo o nosso consultivo também, que era auxiliar na questão da implementação de suspensão de contrato de trabalho, jornada. Ou seja, a MP 934 se inspirou aí. Exato. Exatamente. Né? Se inspirou nessas teses. Tiveram algumas adaptações, né? Na época a gente sugeriu também algumas situações. E aí depois foi pro consultivo mesmo, né? E aí passou-se um mês, daí... E agora, né, e continuou aquela situação toda, acho que nós ficamos 3 meses, né, salvo engano, mas aí foi tão importante. A escola ficou mais, né? A escola foi mais. A escola demorou, né, para voltar mais ainda. Foi abrir em setembro. Para um segmento, né? Mas e o lado, digamos, né? bom da história foi a gente ter visto o quanto a gente aguenta a crise, né? Apesar dela ser muito forte, porque o que todos nós imaginávamos, né? Empresário e nós pessoalmente, pessoalmente era de que realmente ninguém conseguiria aguentar tanto tempo e graças a Deus, pelo menos dos nossos clientes todos sobreviveram, todos reabriram suas atividades. Parabéns, bacana. Teve, obviamente, que no contexto geral, né, teve muitas empresas no DF, no Brasil inteiro, que acabaram fechando, etc. Mas a gente viu que muitos conseguiram sair do outro lado, foram firmes. Estamos ainda numa transição, né? Estamos ainda em dificuldade. Estamos na travessia. Mas o mais importante que a gente conversa é fazer a roda girar, né? Para você poder, pelo menos, girar, ter o custo e fazer a atividade. Nós tínhamos um contador que ele dizia assim, né? O Dr. Rogério, que infelizmente faleceu. Ele dizia tem que fazer a bicicletinha rodar. Pedala e faz a bicicletinha rodar. A roda tem que estar girando, né? A bicicleta não cai se a roda estiver girando. É verdade. E você falou algo, e eu sei, algo muito legal, me lembrou a palavra resiliência, obviamente. Você falou da nossa capacidade de suportar, e aí eu não posso deixar de perguntar do boxe. Eu sei que você é boxeador. Essa pra mim é uma surpresa, viu? Não, e ele tem eu já tive a oportunidade de ver no escritório dele, belíssimo escritório, um quadro do Rocky, né? Não é isso? E o Rocky Balboa. E o Rocky, o clássico do Rocky é o quê? Que ele leva a pancada, leva, e aí depois ele resiste, né? Mais do que o adversário, consegue virar a luta, não pela capacidade dele de bater, deixa eu tomar essa liberdade aqui, poética aqui, mas pela capacidade dele de apanhar, aguentar até o final e resistir, né? Isso. Mas assim, fala pra gente assim, como é que relaciona o boxe na tua vida, se a gente vai te ver em breve aí nos rings, disputando o cinturão aí, conta aí pra gente, como é que se relaciona com a tua profissão. Eu me surpreendi, doutor Franco. Você não sabia não? Que é boxeador. Quando eu vi o releasing, eu me surpreendi. Eu falei, boxe. Não assim... Porque realmente acha que boxe é um baita do esporte, né? Claro. Mas assim, eu não te associaria ao boxe. De gravata, de óculos. Embora te conhecendo profissionalmente, você é realmente de bater. E resistir. Eu tenho uma frase muito legal do Rock, né, num filme, que ele fala que vence na vida não aquele que sabe bater, mas aquele que aguenta apanhar e continuar de pé. Né? Então, aí, Rafael, legal, você também. Viu aí? Realmente a história que traz dele é isso. Vários que vão no meu escritório, eles olham, eu tenho um quadro do Lobo do Wall Street de um lado e ele do outro, né? Geralmente eles perguntam significado e etc. O boxe, então, o que eu acho que a gente tem que ter um esporte, eu acho que todo mundo tem que ter um esporte que nos traga uma satisfação, etc.
Eu ainda vejo um pouco além. Quando a gente traz uma competitividade muito grande dentro do lado profissional, a dona Má já comentou que a gente gosta de bater e suportar e no final vencer. Geralmente, e eu também lendo sobre pessoas de sucesso, né? É muito comum esses empresários famosos de sucesso, etc. É muito comum eles terem um esporte de alto rendimento. Né? Muitos têm alto rendimento de esporte, triatlo, natação, corrida e etc. Então eu falei, olha, eu tenho que ter meu esporte de alto rendimento. Então eu comecei lá a treinar o boxe e realmente ano passado eu me empolguei, né, com o esporte e cogitei de fato competir, né? Daí, ó, eu sabia. E aí eu entrei de fato numa, digamos assim, numa intensidade muito grande de treino, realmente visando competir, e acabei me lesionando porque não estava, né, pronto realmente fisicamente, etc. Então acabei exagerando nos treinos. Sangue no olho ali, né? Foi. Aí fui para fisioterapia, etc. Então hoje o processo, esse objetivo está um pouco em stand-by porque realmente eu tenho que recuperar para voltar. Tá. Mas se não for nesse esporte que eu consiga competir, eu vou escolher um outro esporte para competir, E porque eu acho fica que isso deixa a gente vivo, né? Que legal. E onde fica o saco da pancadaria? Em casa ou no escritório? Fica atrás do escritório. Fica atrás do escritório. É estratégico. É estratégico. Exatamente. Eu acho que a competição, muitas pessoas romantizam, né? Não, o que importa é competir e tal. Eu acho que não, eu acho que aquele esforço, aquela sede pela vitória, a procura pelo primeiro lugar, ele é importante, né? Eu acho que faz com que a gente suba de nível, que a gente busque o melhor. Pode ser que a gente não consiga encontrar de fato esse resultado, ou que seja o primeiro lugar, mas eu acho que o mais importante é o caminho, a transformação, a disciplina, e eu acho que aqui a gente tendo a certeza que a gente entregou o máximo e fez o máximo para estar num primeiro lugar, se for o caso, a gente fica tranquilo com o resultado, porque eu dei o melhor que eu poderia dar. Então acho que essa é a tônica, né? Eu acho que isso serve para o esporte e serve para a vida também, né? Eu acho que eu sou muito preocupado com se eu estou de fato dando o meu máximo, porque na minha cabeça eu não posso perder tempo, né? Eu não quero chegar no que vem e pensar, poxa, em 2020 eu poderia ter feito mais, então eu poderia estar em outra situação. Então a gente por natureza sempre quer mais, né? É inconformado, mas quando eu faço essa releitura do que sei lá, digamos que eu pegue 10 anos para trás, né? Eu busco ver se realmente eu fiz tudo que eu podia. Se eu fiz tudo que eu podia, eu fico tranquilo onde eu estou, porque eu fiz o máximo que eu poderia fazer para estar ali. Agora, quando a gente não faz isso, ou não dá o máximo, eu acho que pode ter um remorso aí, porque é um tempo que você não recupera, você né? não volta, né? Então eu acabo pensando muito nisso, nessa competitividade, nesse alto rendimento. Eu acho que o esporte é importante para isso e acaba impulsionando todas as áreas da vida. Que maravilha, que legal. Quanto ensinamento bom, hein? Pois é muito, muito legal ver essa conexão entre a vida profissional e a esportiva, né? Sobretudo para você jovem, essa é uma grande chave. Ver como ele transporta aquilo que ele aprende no esporte para a profissão dele. Isso é uma chave bem importante. É verdade. Muito legal. Verdade. Obrigada, viu? Imagina. Legal. Não, e aproveitando também sei, Dr. Franco, que você também é um homem de fé, não é isso? E aí a gente sempre gosta de perguntar aqui para os nossos convidados do Domus Talk sobre propósito de vida, sobre inspiração, né? E eu sei que você hoje está lá, inclusive, lecionando no mestrado, no LLM, na pós-graduação, está realizando também um doutorado, então, ou seja, além de você aliar a parte técnica ao boxe, você tem também uma vida acadêmica muito produtiva. Eu já vi o seu currículo ali, até fico tonto de tanto titulação que tem ali. Deixa eu falar, eu vou falar a verdade, é muito legal. E eu acho que por detrás disso tudo, tenho certeza, que por trás de tudo isso tem um propósito, né? Fala pra gente quais são as tuas inspirações, os teus propósitos, os teus objetivos, o que está te movendo. Você já falou um pouco agora, eu sei, mas qual é a tua força motriz? Como é que Deus, a tua fé também está nisso? Quando eu era jovem, né? Adolescente ainda. Não me fala isso. Quando eu ainda era adolescente,
eu cresci com aquela vontade de mudar a realidade que eu vivia, né? Muita vontade. Era como se algo que eu prometesse a mim mesmo. E junto a isso, obviamente, para você conseguir avançar, eu tinha a fé, que eu acreditava que, de fato, eu chegaria lá e que Deus me ajudaria a chegar lá, né? Eu sou cristão. Legal. E sempre, a fé sempre foi algo que me acompanhou desde o início. E eu acho que sem a fé, se eu não acreditasse que Deus estivesse ali no comando e me direcionando, eu não conseguiria ter dado os passos que eu dei, né? Porque hoje, se eu for analisar friamente os passos que eu dei de uma cidade de 11 mil habitantes, em 2 anos eu vou para Porto Alegre, é uma capital, depois mais 2 anos eu venho para Brasília, que é a capital do Brasil, sem ter uma estrutura por trás, né? Não tinha uma estrutura financeira, ou não teve alguém que me concedesse uma estrutura, sem Deus não seria possível, né? Então, sempre eu acreditei tendo Deus ali inspirando e me trazendo até onde eu deveria estar. Então eu sou muito grato por isso e eu acho que isso realmente é um propósito, né, que Deus colocou na minha vida, porque senão você não tem força, né, para conseguir resistir, porque obviamente que a gente está falando aqui parece ser muito bonito, né? Só as coisas boas. Né? Agora o que foi passado, né, o que foi todo esse processo, as renúncias, de lá, né? até aqui é algo, muitas pessoas não pagariam preço, né? E aí, até o que a gente estava conversando antes, eu acho que o propósito, muitas vezes, só a gente mesmo consegue entender. E é por isso que a gente consegue fazer muita renúncia. Eu sempre escuto muitas pessoas falarem, às vezes, olha, você já estudou muito, não precisa mais estudar. Você trabalha muito, você pode trabalhar menos. Só que, na verdade, parece que eu estou cada vez acelerando mais, ou tentando ocupar o máximo de tempo, mas eu sei exatamente onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para estar lá. Que fera. E eu sei que o meu propósito ele vai fazer com que eu chegue lá. Só que eu já entendi, depois de passar todo esse tempo, muitas vezes eu até me frustrava, às vezes com um amigo, com um familiar, olha, muda, não faz isso. Hoje eu já não me importo, porque eu sei que qualquer outra pessoa não é obrigada a entender a minha renúncia, o que eu faço, porque o propósito é meu e não é dela, né? Sim, Então, hoje, eu acho que sem propósito ninguém vai. Sem propósito, o propósito faz com que você vire noite, o propósito faz com que você leia um livro num dia, o propósito faz com que você faça o que tem que ser feito, independente de qualquer circunstância. Você vai fazer. O propósito faz com que você faça o que tem que ser feito, independentemente das circunstâncias. Uau, essa frase tem que ficar. Várias frases boas aqui, essa vai na ficar. hashtag. Legal, né? Legal. Só que no meio do caminho a gente vai tentando entender o que precisa para chegar, né, no resultado, no propósito. E na minha condição, como não tinha tanta estrutura, eu sempre entendi que a educação faria com que eu chegasse até lá. Então fui trilhando, os cursos que eu fui fazendo sempre foram estratégicos e muito bem pensados até onde eu poderia chegar. Então, desde que eu cheguei em Brasília, eu cheguei em 2013 e até hoje eu não deixei de estudar nenhum ano que eu estive aqui. Uau! Eu fiz 3 pós-graduações, fiz um mestrado e agora estou no doutorado. Então, se pegarmos desde 2013, eu venho caminhando, estudando. Nesse meio do caminho, ainda dei aula também, né? Escrevi livro, etc. Mas eu nunca deixei de estudar, né? Obviamente que depois do doutorado talvez eu possa, digamos, mudar um pouco essa modalidade, né, de estudo. Eu nunca vou parar, obviamente. Mas eu prometi para mim lá atrás, eu estava em Seberi ainda, eu prometi para mim, eu falei, no mínimo até o doutorado eu irei. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Lá é muito difícil porque eu não tinha referência nenhuma, né? Eu não tinha
familiar e nenhum profissional da minha região que tivesse feito um doutorado, que tivesse escrito um livro, nada. Mas eu lembro que eu prometi a mim e eu vim a Brasília com esse propósito, falei, eu vou cumprir. Você falando, eu estou pensando assim, tudo a ver em você estar com o Dromos, né? Uma carreira que tá tudo a ver dele estar com a gente, né? Nossa, muito obrigada, viu, doutor Franco? Eu adorei a conversa. Eu que agradeço. Agora, sabe o que eu gostaria? Que você deixasse seus contatos nas redes sociais, porque eu tenho certeza que tem muita gente que quer te seguir. Obrigado. E a gente nem falou do xadrez, né? Ele vai ter que voltar aqui pra gente conversar sobre xadrez. Que eu também é um enxadrista. Torcedor e enxadrista. Ele vai ter que voltar aqui. O Rafael que é meu professor. O Rafael que é meu professor do xadrez, me presenteou com um livro, me mostrou muitas estratégias que eu nem conhecia. Foi muito legal. O xadrez é a nossa paixão comum aí, nós vamos marcar outra. E é muito difícil, né? Pessoas que realmente se interessam ou gostam. Mas você volta aqui pra falar do xadrez. Com certeza voltarei. As redes sociais é basicamente LinkedIn, né? Tá lá, é no meu nome mesmo, Nilson José Franco Júnior. E Facebook também é Nilson José Franco Júnior. E no Instagram também é o mesmo nome, mas o de localização, mas o nome tá lá Franco Júnior. E aí te acha, né? Se quiser te localizar no escritório. Deixa eu falar também a coluna que você tem lá. Assim, hoje eu tenho uma coluna, é para ser quinzenal, às vezes a gente não consegue produzir o suficiente, né, no Jornal de Brasília. No Jornal de Brasília, legal. E eu tô tentando aqui ser mais assíduo nela. Parabéns. E você Obrigado. Que tá aí, siga a gente no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. É isso aí. Obrigado, doutor Franco, professora Amabile. Muito obrigada. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima.